no sua internet? Que tá meio estranho. É o celular. Entendi. Galera, a gente vai falar algumas. Eu separei por alguns episódios, né, os mais importantes. É claro que Hum. quando a gente fala de Guerra Fria, a gente sabe que. Guerra Fria História. Oi, John? Guerra Fria História. Claro, História, né? isso. É a última aula de história contemporânea hoje. A gente vai falar da Guerra Fria. É rapidão, até 9h50 eu já terminei. 15 minutinhos aí eu já terminei. Data, professor. Data, vamos às datas então. Uhum. Deixa eu ver aqui a data. Eu adoro data em história. Não é que adora, é importante, né, a gente saber as datas. Mas os professores lá da Unesp dizem, não importa a data. Eu quero dar um soco neles. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? 1960. 1945. A 39 a 45. 1940. Começo dos anos 90, pós Guerra Mundial e crise de 29. Uhum. Bom, esse foi um período, então, de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, O RSS. o RSS, né? Aqui vai surgir um termo chamado de bipolaridade, tá? Não é a doença, não, tá? Bipolaridade significa aquela coisa de meio termo. Tô mau humor, não tô mau humor, tô de mau humor. Né? Então, o que significa aqui bipolaridade? Capitalismo e socialismo, o bem e o mal, tá? Não. Primeiro mundo, né? Os blocos divididos, já começou a existir aqui, né? A questão, né, dos blocos econômicos, que a gente já falou, né? O final da Guerra Fria vai surgir a ONU, né? A ONU, a Unesco, vários outros, né? A Unesco, a Globo fala muito dela. Depois a gente conversa sobre isso. Como é A isso? Unesco ela patrocina o Criança Esperança, né? Uhum. Então, assim, ó, a gente tem aqui, né, depois, algumas questões. Né? Eu separei aqui por bloco. Então, ficou assim. O primeiro bloco aqui que eu coloquei foi a espionagem. Aqui, galera, vai surgir histórias, tá? Como, por exemplo, a história do Sherlock Holmes, né? CIA, Uhum. KGB, né? Toda aquela galera, né, que espiona, que faz, né, toda aquela coiseira, né? A KGB é soviética e a CIA norte-americana, tá? Uma das maiores hoje em dia ainda, né? A CIA, ela é bem estruturada. Mas os marcos principais, né, não é só espionagem, guerra espacial, alguns conflitos armados que tiveram, tá? Uma das principais causas aqui, uma das que eu vou falar, é o bloqueio de Berlim e a queda do muro, certo? A Alemanha estava dividida em oriental e ocidental. Entretanto, porém, contudo, o lado ocidental era pertencente aos Estados Unidos,
ao Reino Unido e à França, né? Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Olha que legal. É, mas é bem longe no mapa de um lado para o outro. É, sim. Né? E a ocidental, né, era ali, né, pertencente à própria Alemanha mesmo. Então, pessoal, em 1961, né, o bloqueio de Berlim vai acontecer em 12 de maio de 1949, com o início da Guerra Fria também. E depois, né, a queda do muro vai acontecer em 61. Peraí, professor, esse muro existiu de verdade ou era um muro invisível? Esse muro existiu de verdade. Ele era um muro de pedra. Eu sempre quis perguntar para professores, mas fiquei com vergonha. Você acabou de falar aí uma coisa. Essa divisão da Alemanha, ela se estendia por quilômetros, né? Era ocidental e oriental, né? Ocidental e oriental. O muro era gigantesco, era enorme. E eu não sei o motivo pelo qual ele foi derrubado. Por causa de um golpe de Estado Hum, e também de crises contra a União Soviética e os Estados Unidos. tá. Porque, né, uma guerra estruturada que acabou derrubando através principalmente da Conferência de Genebra, que eles falam aí, foi Hum. derrubado esse muro, esse bloqueio Onde, onde fica Genebra? de Genebra na Hum, Alemanha, Tá. É que pouco eu sei de lugares, né? Então tem que perguntar. certo? Então essa brecha, né, com forças aliadas, destruindo aí a questão, né, Hum, de imigração principalmente, né, uhum. vai derrubar o muro, né, em 1960 ali mais ou menos, o muro, né, 50 e pouco, 60 vai cair o muro. Esse muro ele foi erguido, né, e ele tinha arame farpado, ele tinha, sabe, várias coisas ali. Era bizarro. Você vê imagens, tudo isso? Você dá para ver? Teve imagens? Não, é curiosidades mesmo, sabe? Ah, a Tássia, eu falei dela o tempo todo hoje. O sobrenome dela é alemão, professor. A família dela é alemã. Esse muro ele tinha quilômetros. Ele era bem grandão. Eu vou mostrar aí pra galera, ó. Vocês, para de ter dó, hein? Puta que pariu. Desculpa o palavrão. Mas essas horas eu queria ver. Eu sou curiosa. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Galera, vai aparecer. Cadê o professor pré-histórico, da manivela? Dá para eu pegar essa foto com você, né? Você jogar no WhatsApp e eu descrever com Be My Eyes. Podemos tentar. Por favor, Uhum, posso ver uma foto depois de mandar. Ele era uhum. um muro, né, faz mais ou menos 60 anos. Erguido. Aí, galera, tem várias fotos, vocês estão vendo aí, ó. Né? É, quero saber o tamanho dele só. Deve ser pequenininho, pequenininho.
ele foi erguido em proteção ao poder antifascista após a morte do Hitler. Ele também simboliza algo chamado de cortina de ferro. Segura que eu vou falar daqui a pouco. Da cortina de ferro. O tamanho dele, Leide, era 3,60 metros. Há umas Altura, três. Olha só, umas três lady. 3,60. Ele Não, foi destruído, umas três lady. ele foi destruído em 1989. Ah lá, Ele foi construído em 61. ó, você escutou? 1989. Que ano que eu nasci? Não sei. 1989. Que data que é seu aniversário? Hum? Que data que é seu aniversário? 15 de janeiro. Ah, tá. O muro foi destruído em 9 de novembro. Um pouquinho depois. O bloqueio, galera, ele vai acontecer, né, somente na questão aí dos Estados Unidos, né? Que tava... Tudo nos Estados Unidos se mete, né? Vocês já perceberam? Até nesse muro. Né? Gente, é verdade. Posso comentar? Os Olha, Estados Unidos mete o bico em tudo. Por quê? e eles querem dominar o mundo, né? Eu tô pegando birra dos Estados Unidos. Então, essa questão. Teve depois a guerra. Deixa eu falar da cortina de ferro já, antes de eu falar das outras guerras. A cortina de ferro ela foi uma divisão, né, através do muro, Uhum. que aconteceu principalmente por Winston Churchill, a Rússia se metendo no meio, né, para variar. Joseph Goebbels, né, propôs essa questão, né, de política econômica, principalmente domínio, né, em relação ao muro, Hum. para conquistar, né, poder. Ele queria ser o novo Hitler, cara doido. E aí a gente tem dois planos aqui que vão contrapor a questão da Guerra Fria. O Plano Marshall. Ah, tá. O Plano Marshall é o plano de recuperação da guerra. Os Sim. Estados Unidos ele queria ajudar a União Europeia, principalmente, a se recuperar da guerra, né? Tanto que acontece o Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia é um tratado de amizade. Quer dizer, acabou a guerra, meus queridos, vamos ser amiguinhos, né? Vamos ser parceiros, Falsidade. Essa é a ironia do professor, é falsidade. pura qualidade, Uhum. né? Aonde vai ser criado, nesse Pacto de Varsóvia, vai ser criada a OTAN, tá? Que é a Organização dos Tratados do Atlântico, e vai ser criada a O, ONU também. o, hoje essa UTAN existe. Uhum. A OTAN existe. Uhum. Só que, né, essa falsidade toda desses dois tratados, né, aconteceram, né, entre aspas, assim, porque vai acontecer alguns ataques ainda. É, O certo. golpe de Praga, tá, de 1948, que vão atacar a Tchecoslováquia, antigamente, se não me engano, antigamente era chamado de Iugoslávia, acho. Inaugurando um período de ditadura, né?
Ou seja, né, a cortina de ferro aí se manifestando, né, no poder soviético, né, nessas décadas aí. Tá? Vamos ter o McCarthy, né, Joseph McCarthy, senador republicano, anticomunista, né, que vai trair a galerinha, né? Vai ser um traidor da história dos Estados Unidos. Vai ter acusações contra ele de demagogia, né? Contra o caráter e o senso de patriotismo dele. Na Polônia, a gente vai ter a questão da lei marcial. Na verdade, lei marcial era a proibição de arma, só que aqui só que teve ao contrário, né? Era porrada mesmo, entendeu? Tem até imagens daqueles tanques de guerra na rua, várias coisas. Em 13 de dezembro de 1981, né? Vai ter uma oposição política, eles vão ser proibidos de várias coisas, os líderes vão ser presos, mais de 100 pessoas vão ser mortas. E aí, entre tapas e beijos, vai acabar com duas doutrinas. A doutrina Truman, né? O Harry Truman, né? Ele vai tentar amaciar o negócio, né? Com a criação principalmente da OTAN. E o Gorbachev, ele vai fazer uma reforma, né? Chamada de perestroika, uma reforma econômica, né? Na Rússia, tá? Que vai acabar culminando, né? Com uma outra aí, reforma comunista, que é o Glasnost, que é uma abertura de liberdade de imprensa mais profunda, né? Então, a Guerra Fria, na verdade, ela vai ser uma pura palhaçada, né? Porque Tô vendo. tem professor que vai falar assim: ah, meus queridos alunos, Guerra Fria foi, na verdade, né, a abertura né, a abertura dos mundos, né? A, pode dizer, a corrida espacial, né? Leis anti-armas e não sei o que. É uma puta palhaçada, tá? Minha Enquanto da... professora, minha professora Maria Lúcia falou a mesma coisa que você. Exatamente, é uma pura palhaçada. Vocês estão vendo que o Pacto Varsóvia, a doutrina Truman, o Plano Marshall não vai valer nada, eles vão continuar brigando. E depois eles falavam que ela falava toda mentira. Achei agora, toda mentira? Era mentira que ela Não, falava? né? Enquanto os Estados Unidos e a Rússia estavam de tretinha, né? Guerra de namorados não à distância, Hum. o Vietnã estava socando o pau lá também, né? A Guerra do Vietnã vai acontecer em 1963, né? 1950, 63 ali mais ou menos. E também vai ser uma guerra popular, né? Principalmente, enfrentando fronteiras contra o Laos e o Camboja, né? Fortemente armados com bombardeios, entre outras questões aí. Tá? Tem uma música, galera, tá? Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou procurar aqui na net. Ela é Não, bem... agora não, que eu tô exausta. Não, Puta não, merda. não, calma, eu vou procurar a letra dela. Não vou. Tô vendo estrelinha. Termina logo.
É rápido, já tô acabando. Só vou falar da Revolução Cubana e já vou terminar. O nome da música, ela é uma música brasileira, mano. Eu não vou lembrar o nome agora. Ai, Jesus. Ela foi traduzida para o brasileiro português, né? Se eu não me engano, era do Legião Urbana essa música. Caraca, mano, não vou lembrar o nome. Eu vou achar ela e vou mandar pra você. Ela é. Eu acho que ela era bem curtida. Eu tava com ela aqui. Bom, enquanto o tio A era um garoto como eu, o nome da música. Ah, era um garoto como eu. Não sei o E que, amava como Rolling Stones, não é é, ele, não. Engenheiros do Não, Havaí. não é do Legião Urbana, esses não. Aí o refrão dele fala assim, né? Só com Rolling Stones, só com o mandado foi a Vietnã lutar com. Ele vai falar da guerra do Minha, Vietnã, né? Exatamente. minha mãe ouviu ela muito na adolescência, eu cresci ouvindo ela. Aí ele fala um pedaço, né? Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Ele vai falar sobre a guerra do Vietnã nessa música. Uhum. Então, achamos. Vocês sabem que eu procuro, eu vou até o fim. Né? Então, a guerra do Vietnã ela é importante nessa questão, tá? Bom, e aí, então, para terminar, né? Vamos falar um pouquinho de. A gente falou de América hoje, na aula de geografia. E agora a gente termina falando também de uma América. Só que, para os historiadores, ela foi chamada de América Vermelha. Tá? Por que América Vermelha, professor? Porque o socialismo, né, e o comunismo imperava nesse país. Tá? Estamos falando de Che Guevara e Fulgêncio Batista, Revolução Cubana, tá? Que ocorreu em 1959, né? Que derrubou o ditador Fulgêncio Batista. A independência de Cuba foi obtida através da guerra entre os Estados Unidos e os Estados Unidos de novo aqui, né? De novo? Entre os Estados Merda. Unidos e a Espanha. Em 1898, os Estados Unidos passaram a exercer influência sobre a ilha. Ai, é assim, os Estados Unidos ele vai começar a exercer uma influência sobre a ilha de Havana, né? Ali na fronteira mesmo com o próprio Estados Unidos. E aí, em 1961, uma guerra tipo uma guerra civil ali, chamada Invasão à Baía dos Porcos. Eles vão ser exilados e
treinados pela CIA e vão apoiar quem? John Kennedy, né? Mas não contavam com apoio direto aos americanos. Quer dizer, eles estavam pensando em guerra, mas os Estados Unidos pegou eles para treinar eles, né? Os cachorrinhos amestrados, né? Uhum. Só que a coisa não vai ser bem assim, né? Derrotado pelos cubanos, a maioria dos invasores dessa ilha são presos e executados. E aqui surge a figura dele, o cara mais perverso, o cara mais louco da face da Terra, Fidel Castro. Tá? Ele anuncia, né, que a Cuba passaria a ser socialista, né? Em 1961 e 62, já com a Guerra Fria, a coisa ali vai degringolar, né? Por quê? Porque eles vão ter uma batalha, né? Uma guerra, né, ali de uma revolução. Vai ser constituído uma emenda, né? Uma emenda para que o país fosse livre das mãos, principalmente dos Estados Unidos, e livre de guerrilheiros ali e tal. É chamado de emenda Platt, tá? Emenda Platt, né, no português, né, por causa de um carinha que chamava Oliver Platt. E aí vai ter corrupção nessa história, envolvido. Eles vão se exilar no México, né? Depois vão ser soltos. Aí o Che Guevara vai se juntar ao Fidel Castro para constituir essa revolução, né? Contra os Estados Unidos, principalmente, para conseguir libertar Cuba, né, do poder e transformar Cuba de um país comunista e capitalista para um país socialista. É um trampo, né? Vocês viram? Que louco? Uhum. É um belo de um trampo, né? Resumindo, né? Os Estados Unidos vai romper as relações com a Cuba, né? Hoje, pessoal, se a gente for ver bem, os Estados Unidos não têm relação com Cuba mais. Por quê, né? Porque é igual, né? Igual criança, fica emburrado. Não quero mais também, né? Não Peraí, vou. quantos países são socialistas? Cuba né? Sim, eu sei, Depois a gente mas vai ter os países da Ásia, né? Acho que da África deve ter algum também. uma hora dessas eu vou fazer pesquisa no Google daqui a pouco. Então é isso, galera, né? Então, terminando aí, né, nossa aula. Então, a gente fecha, né, aqui com a questão da Revolução Cubana. A Revolução Cubana ela vai dar início e vai dar contexto para a Revolução Mexicana que a gente falou lá na aula de geografia, tá? Sim. Então, uma vai puxar a outra, tá? Se for muito difícil o negócio de amanhã, eu te mato. Bom, tá bom. É isso, né? Tá bom. Bom, então é isso, pessoal. Aí, passei 5 minutos que eu falei. Tá bom. Ficamos por aqui, então. Né? Obrigado pela paciência aqui. Obrigada a você, Deus abençoe. Deus abençoe também, Leide. Parabéns, né? Mesmo cansadas. A Ai, eu Lana, tô a Lana quietinha aí, mas né, creio que ela assistiu a aula. Né? Então, é isso, pessoal. Bom descanso e amanhã estamos de volta. Valeu.